podcast. Vamos começar. É nervoso que eu. Oi. Olha aí, professor. Tô alongando a perna, Camille. Respeita, eu tô desde as 2 da tarde aqui. Oi, Alene. A Alene, coitada, já participou de outra banca. A segunda. Ele tá fazendo um afundo. Já pode pedir vínculo empregatício, Alene. Sim, tô trabalhando. Pessoal, quero agradecer a presença de todos e todas aqui, né? Hoje a gente vai ter, então, agora a defesa do TCC da Camille Stella dos Santos, né? O imperativo das condições éticas e técnicas da atuação para assistente social nos espaços socioocupacionais. Cumprimentar a banca, né? A professora Alene, que nos acompanha remotamente, e eu quero aqui agradecer imensamente a disponibilidade e a atenção. Muito obrigado, professora Alene. Também quero cumprimentar o professor Antônio, e também a assistente social Sandra, que foi também supervisora de campo, assim como a Alene, que foi supervisora acadêmica da Camille. O procedimento vai ser o seguinte, então, a Camille ela vai ter de 20 a 25 minutos para fazer a exposição. Imediatamente a gente passa para os membros da banca, começando pela Alene como membro externo, remoto, e depois para a Sandra como convidado, e finalizamos com o professor Antônio, um bloco de exposição para que depois a Camille possa estar respondendo as questões, ok? Camille, fica à vontade, de 20 a 25 minutos. Então tá, boa tarde a todos e todas. Obrigado por estarem aqui. Então, hoje eu apresento o meu TCC com o tema O Imperativo das Condições Éticas e Técnicas de Atuação para Assistente Social no Espaço Socioocupacional. Não está passando, peraí. E agora, então, esses são os conteúdos que vai compor a minha apresentação: introdução, justificativa, objetivos, metodologias, e os 3 artigos bases, que começa ali com espaços socioocupacionais de Marilda Yamamoto, 2009, depois contribuições da sociologia das profissões, Jones Felipe, 2015, e ética profissional e as instituições empregadoras, de Robson de Oliveira, professor, e suas colegas Cristiane Sander e Simone Sampaio. E aí, para finalizar, a análise da produção da categoria profissional sobre as condições de trabalho de assistentes sociais, um recorte por meio do CBAs de 2022 e finalize com as considerações finais. Então, iniciando ali na introdução, o estudo tem 3 partes. Primeiro, aborda a condição de trabalho das normas da profissão, depois discute a autonomia e a ética no trabalho cotidiano, e, por fim, analisa o que foi produzido e debatido no 17º CBAs de 2022. No geral, o trabalho reforça que a ética, autonomia e organização coletiva são fundamentais para a atuação profissional e para a defesa dos direitos e da justiça social. Então, aqui é a minha justificativa. Essa pesquisa foi desenvolvida a partir do meu estágio no CAPES, na Secretaria de Saúde Municipal de Matinhos. Durante esse período, foi observado desafios estruturais importantes, principalmente a falta de um espaço adequado para os atendimentos, o que dificultava a privacidade e o sigilo profissional. O estudo mostra como essa ausência de condições adequadas afeta tanto o trabalho do assistente social quanto os direitos dos usuários. A partir disso, busco pensar estratégias para melhorar a qualidade do serviço e fortalecer os princípios fundamentais da profissão, como a ética, a autonomia e o compromisso com a defesa de direitos. Aqui são os meus objetivos. Começo ali com o geral, analisar a partir dos trabalhos CBAs 2022 a relação entre a condição de trabalho das assistentes sociais nos espaços socioocupacionais e sua autonomia como profissional liberal. Com o primeiro objetivo, refletir sobre os espaços socioocupacionais no debate da categoria com base em autores de serviço social. O segundo, investigar a autonomia profissional da assistência social
diante das exigências dos espaços de atuação, considerando o Código de Ética e o projeto ético-político. O terceiro, sistematizar os temas relacionados a condições de trabalho, ao vínculo empregatício e à autonomia profissional com base nos trabalhos apresentados no CBA 2022. Aqui é a minha metodologia, com pesquisa bibliográfica, com abordagem quântica e qualitativa, teve a base teórica com os artigos, como dito anteriormente. O quantitativo, mapeamento dos trabalhos do 17 CBAs 2002, com o eixo do trabalho da assistente social. O qualitativo, análise dos conteúdos sobre condições de trabalho, autonomia, ética e impactos institucionais. E como uma questão central, trouxe como as condições de trabalho impactam a autonomia e a atuação profissional. Então, agora eu vou apresentar... Agora eu vou falar sobre a contribuição da autora Marilda Yamamoto, uma das principais referências históricas do serviço social no Brasil. Ela vai falar um pouco sobre as condições de assistente social como trabalhadora assalariada, com a autonomia relativa e sobre os espaços socioocupacionais. Então, ela define a assistente social como uma trabalhadora assalariada, ou seja, uma profissional que atua dentro de instituições como assistência, educação e saúde, recebendo salário e cumprindo regras institucionais. Essa é a definição de Marilda Yamamoto para trabalhadora assalariada. Então, indo para a autonomia relativa. Yamamoto vai explicar que o serviço social tem autonomia relativa, a assistente social tem a liberdade técnica e ética para conduzir as suas ações dentro das instituições, como dito anteriormente, saúde, educação e assistência, e conforme o Código de Ética, né? Mas, ao mesmo tempo, essa autonomia ela é limitada, porque existem... essa autonomia é limitada pelas condições de trabalho, pela hierarquia institucional e pelas exigências burocráticas. Então, por exemplo, mesmo que a assistência social queira garantir o direito do usuário, ela pode ser impedida pela condições de trabalho, pela falta de recursos, pelas normas da gestão e pelas decisões políticas. Então, falando ali um pouco sobre os espaços socioocupacionais. Yamamoto explica que chama de espaços socioocupacionais lugares onde o serviço social atua. Então, como CAPs, escola, CRAS, hospitais, presídios, universidades, entre outros, se eu não esqueci nenhum. Então, esses espaços, eles não são neutros, eles são marcados por disputas de poderes e interesses políticos e econômicos. Então, no CAPES, por exemplo, há o compromisso de promover a saúde mental e a inclusão social. Mas existem os limites institucionais, como falta de recursos humanos, falta de estrutura e recursos humanos. Então, a profissional ela precisa mediar essas contradições e manter o compromisso ético com o usuário. Agora eu vou falar um pouco do impacto do capitalismo e do neoliberalismo. Então, a Marilda Yamamoto vai falar também, mostra que o serviço social atua dentro da... Obrigada. Mostra que o serviço social atua dentro da lógica capitalista, que prioriza o lucro, a produtividade e a eficiência. Com o avanço do neoliberalismo, o Estado reduz investimento com as políticas públicas, o que leva à precarização de trabalho, menos equipe, mais demanda e maiores cobranças. Então, a assistente social, ela vive uma contradição constante, que é defender os direitos sociais dentro de instituições que muitas vezes reproduzem desigualdades. Agora eu vou... Pode passar, professor, por favor. Agora eu vou falar um pouco sobre o perfil
da categoria. A autora também apresenta dados importantes sobre o perfil da categoria das assistentes sociais. Segundo o Cefes de 2004, a maioria das assistentes sociais trabalha em políticas públicas, como principalmente na saúde, né, como falei, assistência e educação. Essas áreas formam o núcleo principal do mercado de trabalho da profissão. E apesar dessa precarização, essa presença em várias políticas públicas fortalece o reconhecimento e a importância social da profissão. Então, agora falando um pouquinho sobre teoria e prática. Yamamoto reforça o trabalho da assistente social, que não podendo ser apenas técnico ou burocrático. É essencial articular a teoria e prática, ou seja, refletir sobre o que se faz e por que se faz. Então, a prática ela deve ser crítica e fundamentada. A autora também vai trazer alerta sobre 2 extremos, o fatalismo, que acredita que nada pode mudar, e o messianismo, que acha que a assistente social vai salvar o mundo. Então, o desafio central da assistente social, segundo Yamamoto, é manter a leitura crítica e dialética da realidade, conciliando limites do capitalismo com o projeto ético-político. Pode passar, por favor. Então, aqui a Yamamoto vai trazer uma reflexão sobre a assistente social exercer um papel essencial, a atuação crítica diante das contradições, a defesa de direitos sociais, compromisso ético-político da profissão. E o serviço social, ele não se acomoda, ele resiste, critica e transforma. Apesar dos limites, a profissão segue lutando pela dignidade e pelos direitos de todos. Agora eu vou apresentar as principais ideias do autor Jones Felipe, que analisa o serviço social a partir da sociologia das profissões. Então, aqui ele vai falar sobre a autonomia profissional e os monopólios interventivos do serviço social. Então, começando ali sobre o que é autonomia para Felipe, que significa que o assistente social significa o direito do assistente social de decidir como conduzir o seu trabalho e com base nos princípios éticos e técnicos da profissão e não por ordens políticas ou interesses pessoais. Mas ele chama atenção para uma coisa. Essa autonomia, ela não é individual, não é fazer o que quer. Ela depende de uma estrutura coletiva construída pela categoria através dos conselhos de classe Cefes e CRES, da formação crítica e da organização política da profissão. Agora eu vou falar um pouco sobre como essa autonomia é construída. Então, o Felipe explica que a autonomia ela não nasce sozinha, ela é histórica e coletiva e se constrói através da relação com 3 grandes atores. Primeiro, o Estado, que cria as políticas públicas. Segundo, as instituições, que contratam e estabelecem normas. E terceiro, a entidade de classes, que são o Cefes, CRES e a BEPS, que defende os princípios éticos e políticos da profissão. Então, aqui... obrigada. Então, aqui um breve histórico que Felipe vai falar. Lembra que o serviço social ele surgiu no Brasil, em 1930, vinculado à Igreja Católica e às políticas do Estado, com uma visão assistencial e moralista. É isso? Isso. Então, nesse início, a profissão ela não tinha autonomia, porque estava subordinada a interesses institucionais e religiosos. Então, essa autonomia atual é conquista de décadas de debates e mudanças. Agora, falando um pouco sobre os riscos da prática burocrática. Felipe faz um alerta importante. Quando o assistente social ele se distancia da reflexão crítica e apenas cumpre rotinas ou ordens institucionais, ela perde a sua autonomia e a profissão vira burocrática. Por isso, ele defende a formação teórico-crítica, que ajuda o profissional a compreender as contradições sociais, fortalecer o compromisso ético e resistir à precarização do trabalho.
Então, agora eu vou falar sobre os monopólios profissionais. Felipe usa as ideias de Freidson e Abbott, que explica que as profissões elas se consolidam quando conquista o seu monopólio no seu campo de atuação. Isso quer dizer que cada profissão tem um conjunto de saberes práticos, de saberes e práticas que só ela pode exercer. Tipo, só o médico pode fazer cirurgia e só o advogado pode defender em tribunais. Então, quando uma profissão tem um monopólio sobre certas tarefas, ela ganha mais reconhecimento e prestígio, porque mostra que domina um conhecimento específico e é vista como legítima para atuar naquela área. E no serviço social, esse monopólio ele é frágil. Por quê? Porque muitas das atribuições do assistente social, elas não são exclusivas, porque outras profissões, como psicólogos e pedagogos, atuam dentro do mesmo espaço. E essas disputas sobre quem faz o quê chama-se jurisdição. Segundo a Abbott, mostra que o reconhecimento do campo profissional ainda é uma luta constante. Então, pode passar, professor, por favor. Felipe defende que a categoria precisa fortalecer o saber técnico e teórico, defender o campo de atuação e valorizar o papel do conselho de classe na fiscalização e no controle ético da profissão. Agora, eu vou falar sobre o artigo de Oliveira, Sander e Sampaio, de 2020, que analisa a relação entre a ética profissional e as instituições. Então, o artigo vai destacar que o Código de Ética é fundamentado para garantir a autonomia e o compromisso ético-político do serviço social, rompendo com os modelos antigos de subordinação e afirmando a defesa de direitos humanos e justiça da cidadania. O papel do Código de Ética funciona como uma mediação, um equilíbrio entre dois lados. De um lado, a autonomia profissional, que é a liberdade ética e técnica do assistente social. Do outro, as exigências institucionais, ou seja, as regras, normas e o limite do local de trabalho. Na prática, o código ajuda o profissional a manter sua ética e compromisso com os usuários, mesmo quando enfrenta pressões institucionais, como ordens que contrariem seus princípios ou situações de precarização do trabalho. Então, aqui, os autores vão fazer uma retomada histórica do Código de Ética no Serviço Social, começando ali pelos códigos de 47, 65 e 75. Esses códigos são marcados pela obediência e subordinação, ou seja, o assistente social ele era visto como um executor de tarefas, sem espaço para refletir criticamente. Depois, o Código de 86, que foi uma ruptura histórica. Esse código ele passa a defender autonomia profissional, melhores condições de trabalho e o compromisso com a classe trabalhadora. Agora, falando sobre o Código de 93, que é uma substituição do Código de 86 por algumas falhas, é um grande marco ético-político da profissão, porque consolida os avanços anteriores e assume uma posição crítica e transformadora, defendendo direitos humanos, cidadania e justiça social. Além disso, esse código ele reforça o dever de denunciar violações de direitos e lutar por condições éticas de trabalho. Agora, falando um pouco sobre a resolução número 493 de 2006, que define as condições éticas e técnicas mínimas para o exercício profissional, e isso significa que o assistente social ele não deve apenas cumprir ordens, mas garantir as condições adequadas de trabalho, como espaço físico, sigilo, tempo de atendimento e resistir às práticas institucionais contrárias aos princípios éticos e políticos. Pode passar, por favor.
Agora, os autores, com base em Bisneto, 1996, traz 3 visões de instituições, começando ali com o técnico funcionalista. Ele vê as instituições como um instrumento administrativo, voltado para cumprir regras, para cumprir tarefas. O segundo ali é estruturalista, que enxerga a instituição como um aparelho ideológico do Estado, que serve para manter a ordem social e o controle. Depois, o crítico dialético, que esse é a visão adotada pelo serviço social crítico, entende a instituição como um espaço de contradições, onde há limites, mas também possibilidades transformadoras. Então, a reflexão que os autores deixam mostra que a ética no serviço social é uma prática concreta que sustenta a autonomia profissional e reafirma seu papel crítico na defesa dos direitos humanos. Agora, entrando ali no 17º CBA, que fala sobre os resultados dos trabalhos apresentados, no caso, no 17º Congresso Brasileiro da Assistência Social 2022. Essa parte do estudo traz um panorama muito importante sobre as condições de trabalho dos assistentes sociais no Brasil. Do modo geral, o que aparece com mais força é que as condições ainda são precárias e isso afeta diretamente a autonomia profissional e a qualidade de intervenção. Então, ali, as condições de trabalho aparecem como eixo central na maioria dos estudos, começando pela precarização dos vínculos, que aparecem em 25 dos trabalhos que foram analisados, a informalidade, temporariedade, falta de garantias. Depois, ali, a instabilidade profissional, que aparece em 19 deles, mudança de gestão e corte nas políticas públicas. Aí, a flexibilização contratual e polivalência, 15 deles aparece a intensificação do trabalho e acúmulo de funções. E sobre as condições materiais, éticas e técnicas, 25, falta de recursos, limitações estruturais e impacto na autonomia. Então, entre os 25 trabalhos analisados, houve uma boa diversidade metodológica, predomínio metodológico. Né? Pesquisas empíricas foram 14, documentais bibliográficas foram 11, relatos e experiência, 9, pesquisa de campo, entrevista e observação, 6. Essas diversidades é positiva porque une a teoria e a prática, o que fortalece o debate sobre o exercício profissional. Então, aqui, a atuação das assistentes sociais nos principais espaços, como atuação em diversas políticas, como assistência social, saúde, educação, sócio-jurídico, habitação, saneamento, política urbana, migrações, refúgio e trabalho. Então, ali aparece o CRAS e o CREAS, vigilância socioassistência social e enfrentamento da violência. Na saúde, hospitais e unidades, demanda de ampliadas pela Covid-19, educação, escola e IFs, permanência escolar e expansão da atuação profissional, judiciário, sócio-jurídico, intervenções vinculadas ao sistema de garantia de direitos e a saúde do servidor público, atenção à avaliação pericial no CIAS e organização e órgãos correlatos. A leitura qualitativa desse trabalho mostra que o campo do serviço social é amplo e transversal, mas ainda é marcado pela fragilidade dos vínculos sobrecarga e desvalorização. Essas condições estão ligadas ao contexto do capitalismo neoliberal, que impõe metas, fragmenta políticas e burocratiza o trabalho. Mesmo com o avanço como a Lei 8.662 em 1993, o Código de Ética, ainda há muitos problemas. Terceirizações, falta de concurso e a luta pela jornada de 30 horas semanais continua sendo um desafio. Então, os trabalhos também destacam as instituições são espaços de disputa e contradições. É nela que o assistente social precisa manter uma postura crítica e coletiva para defender o projeto ético-político da profissão. Isso inclui fortalecer o papel do conjunto Cefes e CRES,
lutar por condições dignas de trabalho e por políticas públicas efetivas. Ou seja, o espaço institucional não é neutro, é um campo onde enfrenta forças, mas também onde é possível criar brechas para a transformação. Então, ali só falando sobre o conjunto dos trabalhos, mostra duas coisas fundamentais. Primeiro, que o serviço social vive num contexto de precarização estrutural, com instabilidade, sobrecarga e limite institucionais. E segundo, que existe resistência e compromisso da categoria que continua produzindo reflexão crítica e lutando por condições mais dignas. A formação teórico-crítica, baseada em materialismo histórico-dialético, aparece como essencial para sustentar essa prática transformadora. Então, para fechar aqui, mesmo com todas as dificuldades, a categoria segue firme, crítica e comprometida com os direitos humanos e com o projeto ético-político. É essa força coletiva que mantém o serviço social vivo, atuando diante as contradições do capitalismo e das instituições. Então, aqui, como considerações finais, a pesquisa analisou como as condições de trabalho afetam a autonomia das assistentes sociais. Apesar do Código de Ética garantir a autonomia, ela é limitada por vínculos precários, falta de estrutura, sobrecarga de trabalho, fragilidade institucional. Há poucos estudos específicos sobre o tema. Gente, eu sofri para achar alguns temas para fazer o projeto, né, professora? E, então, o que exigiu análise ainda mais aprofundada. Então, aqui são as minhas referências. Só tem uma frase de efeito ali depois. A autonomia profissional não é dada, mas conquistada cotidianamente nas contradições das relações de trabalho. Yamamoto. Obrigada. Então, agradecendo aqui a exposição da Camille, vou pedir então para a Lene começar a arguição dela. A Lene, fique à vontade, tá? A gente vai fazer um bloco daí, né? Cada membro faz as suas considerações e a Camille responde todas de uma vez daí. Lene. Bom, então, boa tarde. Agora respira fundo. Deu, já apresentou. Terminou. Essa parte, pelo menos, né? Parabéns, Camille. Como, né, eu tô aqui sentada, né, desde as 4 horas da tarde, então eu vou dar uma repetida em algumas coisas, e a primeira delas é dizer que eu vou ler, né, o meu parecer, parte dele, para não me estender. Depois, né, enfim, comemorações, depois, amanhã, né, vou mandar para o e-mail do Robson e o teu, assim como vou mandar também o da Sabrina. O parecer está ali, né, todo escrito, enfim, com as questões que eu pontuei. Então, agora eu vou me deter, né, basicamente em trazer algumas reflexões, enfim, né. E aí, primeiro, né, então eu gostaria de iniciar dizendo que estou muito feliz com esse convite, com estar aqui nesse momento, né, queria muito estar presencialmente hoje, né, em Matinhos, mas infelizmente as condições, né, não permitiram, mas dizer que fiquei muito feliz quando recebi o teu convite, né, para compor essa banca e compartilhar contigo, né, esse momento que é um momento tão significativo, né, para quem está na graduação. A gente espera desde o momento que depois que a gente entra e comemora que a gente entrou, né, a gente comemora sair, né, é o aguardo que a gente tem a sair, né, desse espaço. Então recebi esse convite com muita honra e muita alegria, né. Assim como a Sabrina, né, anteriormente, eu também, né, pude te acompanhar durante todo o 2024, né, em aula, em orientações, né, dialogando muito, né, sobre esses campos de estágio, visitando esse campo de estágio, né, fazendo, né, inúmeras reflexões sobre o trabalho, né, do serviço social nesses espaços, sobre a questão da precarização, da saúde mental, das condições de trabalho, né. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ver que aquele projeto de estágio, ele continuou andando, né, e rendeu outros frutos, né, daquele processo. Então, te parabenizar.
E aí, assim como, né, na banca anterior, eu também iniciei minha fala com um trecho de uma poesia, que eu vou ler metade dela agora e metade, né, para finalizar minha fala. É o mesmo autor, mas uma poesia diferente, né? É o poeta Sérgio Vaz, né, que é conhecido como poeta das periferias, e essa poesia dele se chama Felicidade. E aí ele começa dizendo assim: as coisas não nasceram para dar certo. Somos nós é que fazemos as coisas acontecerem ou não. Ame o teu ofício como uma religião. Respeite as suas convicções e as pratique de verdade, mesmo quando ninguém estiver olhando. Milagres acontecem quando a gente vai à luta. Pratique esportes como arremesso de olhar, beijo na boca, poemas do ouvido dos outros, andar de mãos dadas com a pessoa amada, respirar o espaço alheio, abraçar sonhos impossíveis e fazer elogios à distância. Né? Quando eu li esse poema, eu lembrei muito da Camila, que eu acompanho, né, no Instagram, né? Correndo, né, feliz, né? Acompanhei quando a cadelinha dela chegou, né? Tinha muitas fotinhas, ela aparecia, né, nas nossas orientações online, né? Então, uma pessoa que está sempre muito cercada de afeto, celebrando a vida, né? E quando eu li essa poesia, eu me lembrei muito de ti, assim, do que eu acompanho hoje à distância, né, da tua vida. Então, ao parecer propriamente dito, né, queria começar dizendo que Camille é afeto, comprometimento e responsabilidade, né? E a gente consegue enxergar isso na escrita do trabalho, que afirmo está muito bom. Quero iniciar parabenizando pela descrição metodológica, né, que está ali detalhada, o que foi, né, pesquisado, como foi pesquisado, né, quais os caminhos. Então, ao ler, a gente consegue trilhar esse caminho, né, junto com a Camille e entender quais foram os passos que ela deu para poder realizar esse trabalho, né. Então, parabenizar também pelo quadro, né, em anexo e a pesquisa dos artigos, né? O quadro está muito bom, as informações ali muito claras, né? E é raro a gente ver isso, né, no processo da graduação. É muito comum a gente ver isso quando a gente está no mestrado e no doutorado. E uma das primeiras coisas que os orientadores pedem é para a gente fazer uma busca, né, no banco digital de teses da CAPES lá e ver o que está sendo pesquisado sobre o tema, né? E me lembrou muito isso, assim, o teu quadro, né? Muito detalhado, enfim. Então, parabéns, né? Parabéns pela continuidade, né, na temática, que lá a gente já falava, né, que era tão rara, tão difícil achar materiais para dialogar sobre isso, né? Então, que provavelmente se teria que ir para outros, né, percursos e trazer outras bibliografias para poder dialogar sobre o tema das condições de trabalho, né, dos assistentes sociais. Então, é uma temática, né, que é vivenciada, refletida no estágio, que agora ganha corpo e amadurecimento, né, nesse trabalho de conclusão. Parabenizo também a condução do trabalho pelo orientador e afirmo, então, né, que o trabalho ele apresenta aí os requisitos, né, necessários para que a gente esteja vivenciando esse momento de defesa final. Como eu disse, né, enfim, tem algumas considerações sobre questão da ABNT, enfim, algumas questões ao longo do texto, que no parecer, né, tu vais encontrar, né, ali mais detalhado, enfim, aonde eu estou colocando. Então, vou utilizar esse espaço, né, para refletir sobre algumas coisas, né. Acho muito bacana quando tu traz, né, logo no capítulo 2 ali, falando sobre os limites, né, impostos pelas instituições, tu traz isso também, né, na tua apresentação agora, e acho que, às vezes, a gente esquece, né, que esses espaços, né, eles também, os nossos espaços socioocupacionais, eles também são permeados por contradições e limites, né, então que muitas vezes, apesar de toda a nossa vontade, né, de todo o nosso comprometimento, a gente também vai encontrar, né, essas limitações estruturais, né, para o exercício do nosso trabalho. Acho que é muito bacana, né, ver o direcionamento que vocês deram para uma discussão que parte para a questão da autonomia, né, sabendo justamente que a gente vai encontrar, né, esses entraves no cotidiano, né, do exercício do nosso trabalho, assim. Ali no capítulo 2, ainda quase bem na última frase, né, ali da página 22, tu fala sobre resgatar o sentido político, né, da nossa profissão, e continuamente eu tenho falado isso com a minha orientadora, né, que parece que às vezes a gente esquece um pouco desse caráter, né, político que também a gente
tem no nosso processo de formação, né? E acho que é essencial, assim, que a gente nunca esqueça, né? E que se esqueça, né? Faça esse movimento de retorno para isso, assim. Mais para frente, né? Eu tô pulando, assim, né? Lá na página 27, tu comenta sobre os assistentes sociais, né? Tem demonstrado resistência, criatividade, né? Vem falando ali sobre a questão do Cefes, né? Das lutas da categoria e o quão importante também é esse processo das manifestações, né? Do Cefes, das bandeiras de luta, né? Da nossa profissão, que também vão colocar ali principalmente as condições de trabalho, né, para os assistentes sociais nas políticas sociais, como saúde, educação, assistência, né, que são justamente as políticas que vão aparecer quando tu traz os artigos lá do CBAs. Na página 31 ali, bem no início, né, tu traz uma citação da Yamamoto, falando dessa autonomia, que ela não é total, né, e ela depende das condições concretas de trabalho impostas pelas instituições. E aí, enfim, né, eu me lembrei muito quando a gente vai ler, né, os editais de concurso público, principalmente de prefeitura, e aí fala lá o que se espera dos profissionais das ciências sociais, né? Às vezes umas requisições que não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, ou que, assim, pegaram, copiaram e colaram e pegaram de um outro lugar completamente, né, equivocado, antigo, enfim, né, coisas que, em tese, a gente já superou, né, apesar da gente encontrar aí na realidade. E me lembrou também muito as discussões quando foi aprovada a lei dos assistentes sociais e psicólogos na educação, né, as requisições que as escolas e o que os diretores, professores entendiam que era o que a gente ia fazer lá dentro, né? Então, assim, todo mundo tinha uma ideia formada que não tinha nada a ver com o que, de fato, a gente vai fazer, né? Eu passei por isso quando fui trabalhar em Viamão, né, na região metropolitana, e algumas vezes compartilhei isso em sala de aula, de que a diretora chegou e disse para mim, não, tu não precisa atender esses casos, porque nenhum é relacionado à questão de pobreza ou de vulnerabilidade, né? Então, assim, eu não atendia nenhum outro caso que não fosse esse, né? Na visão da diretora, eu não tinha mais o que fazer que não fosse atender isso, né? Então, uma limitação, né, na compreensão do que o serviço social pode fazer, né? Então, nessas requisições, né, que essas instituições também vão colocando para nós. E aí, enfim, né, para finalizar também, para não me estender, mais lá para o final, né, tu vem trazendo sobre as condições de trabalho, enfim, e aí eu fiquei pensando o quanto muitas vezes a gente faz denúncias a respeito do trabalho mesmo, né, do atendimento, da forma como está o atendimento, como existem denúncias, né, para o Conselho, para o CRES, em relação à atuação dos trabalhadores, né, denunciando os assistentes sociais, e aí eu fiquei pensando se tem um quantitativo, né, se, enfim, tem esse número, de quanto se tem de denúncia das condições em que a gente trabalha, né? Como é que estão as condições dos locais onde a gente trabalha, né? Que, né, denunciar os profissionais, né? Enfim, acho que tem profissionais que realmente, né, são antiéticos, fazem, né, um atendimento, né, que viola, enfim, os direitos das pessoas, mas fiquei pensando o enquanto nós, como profissionais, ou enquanto, né, se tem de denúncia em relação às condições de trabalho, né, de que forma a gente está trabalhando, de que forma são os locais que a gente está trabalhando, isso chega, né, nos conselhos regionais, isso chega como denúncia, né, isso é fiscalizado, né, me remeteu muito a isso, assim, né? Ler o teu trabalho me provocou muito a refletir sobre isso. Será que a gente denuncia as condições em que a gente está trabalhando, né? Porque a gente sabe, e o teu trabalho traz isso, né? Sobre a precarização dos vínculos, né? A gente tem visto aí uma crescente agora, né? No Rio Grande do Sul, principalmente, não sei aí no Paraná,
mas de contratações de PJ, né, de profissionais, assistentes sociais, né, PJ. E aí eu fiquei pensando, bom, com esses vínculos fragilizados, né, a gente ouve muito isso desde que eu estava na graduação também, né, de que muitas vezes o ser concursado nos dava uma certa força, né, um certo fôlego para fazer as denúncias, né, porque de certa forma a gente estava respaldado. E aí, quando a gente tem uma precarização de vínculos, né, quando a gente tem muito contrato, quando a gente tem muitos assistentes sociais que estão aí com vínculos extremamente fragilizados, uma gama, né, de profissionais desempregados, será que a gente tem esse fôlego, né, para fazer essas denúncias, para denunciar essas condições de trabalho? Será que, né, a gente se sente abraçado, né, e motivado a fazer isso? Fiquei pensando, né, sobre isso. Enfim, queria encerrar, né, parabenizando mais uma vez pelo teu trabalho. Acho que traz várias possibilidades, né? Acho que lá nas considerações finais tu coloca isso, né? De trabalhos futuros, de como esses trabalhos podem se desenvolver, né? De outras questões que podem ser pesquisadas, enfim, né? Aprofundadas a partir desse debate. Fiquei muito feliz que entre os trabalhos pesquisados ali tem uma ex-professora minha, né? Quando eu fiz o intercâmbio lá em Manaus, né? A professora Marinês Gil, de lá do Amazonas, ela foi minha professora, né? Quando eu fui para o Amazonas, no Procad, e tem uma colega de graduação e também de mestrado que está entre ali, a Andréia Carlotto, né? Ela foi minha colega na graduação, e ela pesquisa, né, sobre as condições de trabalho também nas instituições federais, né? Ela é assistente social da Universidade Federal de Santa Maria, e foi minha colega também no mestrado, né? Então, fiquei bem feliz de ver ali que, né, os trabalhos também estão ecoando, né? A Stacy, que é uma das orientandas da professora Marinês, também foi minha colega, né, quando eu fiz o Procad. E enfim, né, apontar a importância da tua temática, né, para a gente pensar em que condições a gente tem trabalhado, principalmente nesse contexto, né, neoliberal, de precarização das políticas sociais, de falta de financiamento, né, e de vínculos extremamente fragilizados, que é o que a tua, né, pesquisa aponta. E aí, ali no final, né, tu sugere, então, aprofundamento empírico sobre a realidade concreta do trabalho dos assistentes sociais em diferentes regiões do país e áreas de atuação, e eventos acadêmicos, e interessante investigar as estratégias de resistência. Acho que isso é fundamental, né? Eu comentei na banca da Sabrina, e acho que isso é uma coisa que também, às vezes, a gente esquece no serviço social, né? A questão social, as expressões da questão social, elas refletem desigualdades, mas elas também produzem formas de resistência, formas da gente resistir a essa realidade. Bom, e o que a gente tem feito enquanto categoria, né, enquanto profissionais, para resistir ao avanço dessas precarizações e para lutar por melhores condições de trabalho, né? Acho que a gente precisa, às vezes a gente dá muita evidência àquilo que falta, né? A desigualdade, a falta de financiamento, a todas as problemáticas, e isso é super importante, mas a gente também precisa, né, evidenciar e sinalizar as formas como a gente tem resistido, as estratégias que a gente tem achado, até para inspirar outras pessoas, né, até para compartilhar esses saberes e, enfim, né, inspirar com que outros colegas se somem a essa luta, né, e que a gente consiga avançar nisso também, né, ao longo da profissão e da formação a gente vê que as conquistas, elas são sempre coletivas, né, então acho que socializar esses processos de resistência são importantes para isso também. Vou finalizar o poema, né, e calar minha boquinha. Se possível, aprecie as coisas simples da vida. Vai que no futuro a Deus pertences. Esteja sempre disposto ao aprendizado. E não se esqueça que quem já sabe tudo é porque não aprendeu nada, né? Então, que seja um processo de formação contínua, né? Que tu continue aprendendo muito com a vida, né? No processo de formação profissional. A gente sabe que a gente está numa profissão, né? Em que a educação ela é permanente e constante. Então, que esse seja só uma etapa, né? De muitas outras etapas que virão, com certeza, de muito aprendizado. Parabéns. Obrigada.
Obrigada, professora. Obrigado, professora Lene. Eu vou encaminhar agora para a Sandra, assistente social Sandra, que foi supervisora de campo da Camille. Obrigada. Oi, Helene. Saudades. Então, eu queria falar aqui, né, começar dando parabéns para a Camille. Foi uma surpresa. Tive a honra de ser, né, supervisora de estágio da Camille, quando ela começou ali na Secretaria de Saúde, muito tímida, muito retraída, não conseguiu, assim, desenvolver na Secretaria de Saúde. Eu pensava assim, gente, mas, né, como que a gente vai fazer? E eu entendo, assim, porque muito dessa questão do espaço, né, do assistente social na Secretaria de Saúde nunca teve um espaço. Acho que a Camille chegou ali pegar um início que a gente, foi histórico, o serviço social teve uma sala exclusiva, mas durou pouco tempo, né, Camille? A gente foi despejada para uma bancada, né, com demais profissionais, e eu acho que isso dificultou um pouco a Camille, mas, assim, a surpresa foi muito grande quando a gente foi para o CAPS. Eu falei, vamos tentar o CAPS. Eu estava ainda só eu como assistente social, né, Camille, ainda. Falei, vamos tentar ir mais tarde para o CAPS, e ali, assim, ela cresceu muito, desenvolveu muito. Foi uma surpresa grande, porque geralmente alguns alunos têm essa dificuldade, né, na saúde mental. No começo ela ficava meio assustada com os pacientes, mas absorveu de uma forma rápida. Quando ela já trouxe no projeto dela, e essa questão da temática do espaço, do serviço social, eu fiquei eufórica, porque é muito difícil, né, tanto é que ela fala no trabalho dela a dificuldade de encontrar alguns materiais. É muito difícil um aluno que vá falar na pesquisa, no TCC, vendo o lado profissional do assistente social. A gente sempre se preocupa a forma que a estrutura atende o paciente, se é uma estrutura adequada ou não, mas nunca com o profissional. E foi muito gratificante ver que, mesmo que a equipe seja colaborativa, a gente, mesmo uma equipe reduzida, era uma equipe unida, né, no período que a Camille estava ali, mas ela teve essa percepção e esse olhar de entender que faltava esse espaço. E ela ficou muito brava, gente, essa menina baixinha, muito brava, quando ela começou ali a fazer a pesquisa com os profissionais, e eles não entendiam a questão da importância, né, do código de ética, a importância do profissional ter o espaço dele. Quando ela perguntava, ela voltava muito brava, mas eles falam que não faz diferença. Como assim, Sandra? Eles não entendem. E ela só faltava bater nele, gente. Quando eles falavam que, você acha que isso afeta, né, o trabalho? Não. Né? E ela falava, como que eles falam não? Eu falava, calma, Camille, isso vai ter em todos os espaços, né? A gente vai ter que achar demandas. Então, a gente fez atendimento na sala de enfermagem, na cozinha, na sala de grupo, né? Em todas as salas. Então, ela acompanhou muito de perto essa questão da gente não ter um espaço, de que forma a gente vai garantir o direito do usuário, né? Visitas domiciliares, começou a fazer sozinha. Então, assim, ela tinha uma dificuldade de escrita. Quando eu vi o trabalho dela, eu fiquei muito surpresa, porque ela tinha uma dificuldade de escrita muito grande. Eu falava, Camille, você tem que escrever de uma forma que outro profissional que não saiba da situação vai entender. Fiquei surpresa com o resgate que ela fez, como diz a Lene, do quadro, né? Chega a ser rico até para nós profissionais. Confesso que eu senti falta, assim, de artigos relacionados ao espaço profissional do assistente social na saúde mental, especificamente, mas entendo que não é uma área que tenha tanta demanda. Espero que você continue pesquisando e aprofundando, né, seu trabalho nessa temática, que a gente sabe que tem muito pouco, né? Deixa eu ver aqui, essa questão do estágio, né? Essa falta de conhecimento por parte da equipe e do código de ética foi, né, muito fantástica. Essa questão do quadro já falei. Quando a Lene fala ali das condições de denúncia, eu lembro que a Lene, eu sempre falo para a Lene que é difícil os supervisores de campo irem até o campo. A gente entende que tem uma demanda, mas não é uma frequência os supervisores irem conhecer o espaço. E a Lene foi, conheceu, acho que a gente atendeu a Lene na cozinha, né, do CAPS, porque a gente não tinha uma sala, trabalha todo mundo junto, assistente social, técnico de enfermagem, coordenação. Quando surge uma sala nova, né, porque o CAPS, eles vão, né, o nosso CAPS daqui, eles vão amontoando as salas, a prioridade é sempre do psicólogo. Então, quando a Camille traz essa questão do monopólio profissional, eu achei muito interessante, porque mesmo dentro do CAPS, o psicólogo, ele tem, né, essa questão da propriedade, da profissão, e o pessoal sempre acha que o assistente social pode atender em qualquer lugar, né? Então, a prioridade é sempre do psicólogo.
Nunca, assim, teve situações que a gente estava atendendo e o psicólogo pediu para a gente se retirar da sala porque ele ia começar um atendimento. Né? Mas achei ela, assim, ela trouxe de uma forma muito rica e ética, né, essa situação dentro do CAPS. Eu até esperava ver um pouquinho mais assim da realidade profissional do CAPS de Matinhos no trabalho dela, mas a gente entende que tem toda uma condição ética e essa questão assim do trabalho do assistente social e da gestão, né, essa questão política do município, principalmente nos municípios de pequeno porte, que é muito forte, todas as estagiárias elas têm esse receio. De chegar na mão do gestor, e se eu for falar, então eu admiro esse cuidado ético que elas têm de não trazer, mas a gente profissional, que já está aqui um tempo no embate, a gente fica assim, será que vai aparecer, né? Será que vai aparecer alguma coisa? A gente fica na expectativa, tanto no trabalho da Sara, que foi minha estagiária, ela também teve esse cuidado, porque estão nos espaços, estão no município, sabe que, né, pode ir na mão do gestor, a gente vê esse cuidado, até esse medo, nos estagiários, nos alunos que estão saindo da academia, porque é um município pequeno, pode vir a trabalhar, e daí? Como isso vai refletir? Então, para nós, profissionais, é muito complicado esse embate, essa luta. Para falar de Matinhos um pouquinho, assim, o CRES vem, faz essa supervisão. Muitas vezes a gente já teve gestor que teve essa vontade de ter um espaço, mas não tem um espaço próprio ali, não tem como, né? A última vez que veio uma fiscal do CRES, a gente falou assim, por mais que queira, né, a gente mostrou a estrutura da Secretaria de Saúde, vai fazer mais uma sala onde aqui? Mas é muito raro a gestão ter essa preocupação de, num espaço novo, ter esse cuidado, né? Na UPA tem uma sala, mas que também o serviço social vive sendo despejado, né, na temporada, para fazer mais um consultório médico. Então, assim, atende na calçada, atende no corredor, vai abrindo as portas para ver onde está vazio para fazer esse atendimento. Então, queria parabenizar, Camille, que assim, que você continue com esse olhar de resistência, de luta, que eu veja mais trabalhos seus, que você afunde essa questão, né, aprofunde essa questão da saúde mental. Eu achei que ia ser um desafio para você a saúde mental, mas você lidou muito bem. Parabéns, foi uma honra ser tua supervisora. Camille se desdobrou muito para dar conta do estágio, né, trabalhava, estudava, fazia estágio no horário de almoço, no intervalo, mudou horário de almoço, acho que ficava sem comer para poder estar no estágio, né? A gente foi adequando ali 2 horas de almoço, 1 hora de lanche, 1 hora de intervalo, folga. Então, parabéns, estou muito orgulhosa de ver teu trabalho. Não vou fazer tantas considerações teóricas, vou deixar para a Lene e para o Antônio Sandro. Capaz. Oi, Helene, tudo bem? Bom, acho que inicio agradecendo aí o convite, né, que foi feito para estar aqui com você. A oportunidade de estar com o Robson, com a Sandra, né, e com a Camille, né? Porque é interessante, né, vocês falando aqui, ou observando a Camille e lembrando dela, né, das primeiras aulas que eu dei para ela, e ela chegava, era bem isso, né, ela num cantinho, sentada ali no canto da sala, né, parece até que desviava o olhar da gente, né? O professor vai olhar, né? O professor vai me chamar. Não, vou olhar, vou começar a escrever, vou fazer qualquer coisa, né? E... É, é. Não, mas ela é interessante porque você está aqui, né? Eu estava ouvindo a Lene, ouvindo a Sandra e a apresentação dela e pensando, meu Deus, como passou, né? Passou muito rápido, né? Porque eu lembro dela chegando toda tímida, depois você vai acompanhando o amadurecimento do aluno, do estudante, você vai percebendo, né? Vai se soltando, vai se sentindo seguro, segura, né? Vai se posicionando. E isso foi muito legal, né? De poder acompanhar. Então, claro que para a gente é muito gratificante, né, chegar nesse momento e ver que o aluno, né, tá finalizando, né, aqui é a finaleira, né, e, enfim. E sobre o trabalho, né, eu estava pensando aqui, né, o que a Aline comentou, né, sobre a estruturação, e eu concordo que, na verdade, assim, a gente tem aqui um TCC que está muito bem estruturado, que foi muito bem organizado, que tem uma leitura fluida, não é? Realmente, acho que assim, você dá um salto, um avanço, né, nesse processo metodológico, no sentido de você pegar, se propor a pegar esses artigos, sistematizar num quadro, de fazer essa análise, não é? Que, assim, me pareceu muito claro, muito límpido, né? Muito bem estruturado, muito bem cuidado essa organização, não é?
sobre esse universo de artigos, universo de material aí que você se dispôs a ler e refletir, não é? Oi, Robson. Tá. Tá me ouvindo, né, Lene? Beleza? Tá. O que eu percebo também, né? Então, quando você pega o seu trabalho, quer dizer, é um trabalho que está estruturado, ele tem começo, meio, fim, né? Há uma coerência, né? É uma lógica, uma amarração, uma coesão entre as partes, né? Então, assim, sempre um capítulo anterior, a sessão anterior está, né, conectada com a posterior, enfim, né? Que é isso que a gente também procura, né? A gente observa nas leituras, não é? Às vezes o sujeito tem a ideia, ele consegue verbalizar o que ele quer, mas não consegue, às vezes, transferir isso para o papel, tem um pouco mais de dificuldade, né? Não é o seu caso, você faz isso com muita propriedade, né? Achei muito interessante essa parte, né? Que eu digo assim, que qual é a base, né? A gente sempre se pergunta, né? Você vem para a banca se perguntando, poxa, mas da onde sai essa temática, da onde sai esse objeto, né? Como é que a pessoa se apaixona por essa temática, né? E aí você vai e fala, né, dessa questão do estágio, enfim, né, que é lá, né? Então, eu consegui entender que foi a tua vivência, né, dentro daquele espaço, digamos assim, a tua perspicácia, digamos assim, né, nesse processo do estágio, em fazer as observações, fazer, né, as tuas escutas, né, e foi o que te moveu, na verdade, a discutir, né, essa precarização, né. Então, na verdade, o estágio, mais o vivido, né, no cotidiano, te motiva, né. Então, as vivências, as observações, né, o cotidiano do estágio, né, no caso da saúde mental, né, são a base de onde surgem as inquietações de sua vivência, né, na área da saúde mental, né. Acho que você abraça a matemática, né, no caso da precarização dessas condições, a ausência das condições éticas e técnicas, né, ela é matemática, quer dizer, muito cara ao serviço social, né, e penso, né, que afinal garantir autonomia e condições decentes de trabalho, né, tem sido uma luta constante no seio da profissão, não é? Porque esse é um debate, né, Alene, que vai e volta, né, porque pensando assim, meu Deus, né, acho que desde que eu me formei a gente vem nessa correlação de forças, né, buscando espaços, buscando ser respeitado, buscando garantir autonomia, enfim, vai ter autonomia garantida, não é? E você vai trazendo, então, para o debate, né, essas questões como uma forma de demarcar, né, o seu posicionamento e a sua vinculação com a profissão que você escolheu, não é? Isso é perceptível, né, na forma como você se coloca dentro do seu texto, né? O trabalho está apresentando uma análise bastante consistente e pertinente sobre essas condições de trabalho, né, e autonomia profissional dos assistentes sociais, né? E é isso, né? Eu digo assim que são as inquietações, quer dizer, o vivido no estágio, né, te inquieta, e as inquietações é que nos movem, que nos fazem nos tornarmos pesquisadores, ou que alimentam, né, a mola mestra dos processos de pesquisa, né? Então você pega as suas inquietações, né, e vai transformar essas inquietações, coloca essas inquietações num caminho metodológico e, né, e vai buscar a teoria, vai fazer a fundamentação, e essas inquietações elas vão dando, na verdade, o corpo, ou deram corpo, né, a esse relatório de pesquisa, né? Então, o que você faz? Você está agregando uma perspectiva teórico-crítica, né, a pesquisa documental, né, mais a realidade vivida, e nos brinda com esse TCC, né? Então, é isso que eu encontrei, né, nessas leituras, né? É um trabalho que, né, ele está centrado, na verdade, nesse debate sobre precarização, né, no nosso trabalho, no caso aqui, dos assistentes sociais, serviço social. Opa! E nela, né, nessa questão da precarização, ela não está apenas reduzida, digamos assim, às condições materiais, né, a questão da ausência da sala, do espaço adequado, né, e nas condições éticas e técnicas, né, mas também tem atingido os próprios modelos dos contrastes de trabalho, que é isso que a Lene fazia a reflexão aqui há pouco, né, que é essa fragilidade na qual nós nos encontramos hoje, né, dentro dos espaços de trabalho, os tipos de vínculos, né, que são estabelecidos, extremamente frágeis, não é? E essa situação, né, ela vai reverberar diretamente na autonomia técnica e política da profissão, que também é aquilo que a Lene comenta, né? Porque você com um vínculo frágil, né, em que medida você vai também
se posicionar, se colocar, sabendo que, né, isso pode romper com aquilo que você tem de concreto e real em termos de manutenção, né, da sua vida. Mas isso também é uma estratégia, isso também está pensado, né, para que a gente, e aliás, pensado, e também é o desafio, mais um desafio que você coloca a nós no cotidiano, né. E acho que o trabalho mostra isso, né, quando você faz a seleção dos artigos ali, a questão das áreas, né, porque essa precarização, ela vem, né, ainda que não se fale diretamente, né, sobre o processo interventivo, as condições específicas, né, mas o conjunto ali, né, de textos que você seleciona, né, ele vai nos dar, né, uma ideia bastante clara, né, no sentido de que essa precarização e essa fragilidade, na verdade, né, essas condições éticas, técnicas, enfim, né, da realidade profissional adequada, né, tá lá no urbanismo, tá na educação, tá nas assessorias que são prestadas aí de forma, né, cotidiana, na assistência social, nos diferentes equipamentos, né, na saúde, né, de forma geral, na questão do tratamento, né, do trato e cuidado com a questão do refúgio e a questão das migrações hoje, né, no campo sócio-jurídico, da área hospitalar, né, é uma luta contínua, né, por espaços dignos de trabalho, né, acolhimento e atendimento à população usuária, não é? Enfim, acho que você consegue, né, agregar ou juntar essa experiência do estágio, né, busca a fundamentação teórica e, né, o seu olhar crítico, então, né, pega os documentos, né, junta tudo isso, certo? E vai nos dar essa pesquisa aí extremamente organizada, estruturada, enfim, né? Que mais? E sem contar a pertinência, né, social e política do seu tema. E acho que eu faria também, na continuidade dos seus estudos, né, uma sugestão aqui, sabe, uma sequência dessa pesquisa, talvez fosse realmente sentar, né, e ouvir agora os profissionais que estão na ponta, né? Então, assim, nós fizemos, né, você faz um grande arcabouço, né, um grande cenário, na verdade, um grande pano de fundo, né? Isso o trabalho apresenta para gente, né? De cunho mais teórico, você resgata toda essa, né, esse conjunto aí de textos e desenha, né, todo um pano de fundo. Talvez agora seria o momento, né, na sequência, mais à frente, daí talvez sentar com quem está vivendo isso diretamente, né? E daí dar voz, dar ouvidos e dar fala para essas pessoas, né, para os nossos colegas, entende? Mas né, isso é uma sugestão, isso não é um demérito do seu trabalho, né? Eu entendi os limites do trabalho, perfeito, tá? E agora, uma questão talvez assim para você refletir, que eu é, eu coloquei aqui, né, para a gente pensar um pouquinho, porque esse incômodo todo, né, como diz a Sandra acabou de relatar ali, né, as suas inquietações, a sua brabeza, isso, né, o que que é isso, como é que acontece, coisa e tal. Bom, veja, você está saindo e tá, né, você abraça uma temática, você se envolve com uma temática, com, né, um contexto de precarização, vamos falar assim, de desrespeito, né, à questão profissional dos espaços, né, mas isso já vem também de longa data, né? Como eu falei aqui com a Lene, né? Falei, isso a gente vem debatendo e vem, né, entrando numa correlação de forças desde sempre, né? Mas assim, de alguma maneira, né, você hoje como profissional que está saindo daqui, né, é, na sua opinião, quais seriam, né, assim, as causas desse distrato, desse descuido, desse desrespeito, né, em relação às condições éticas e técnicas, né? Então, por quê? Nos fazem sair de uma sala e nos migram para outra? Por que nos tiram uma sala? Por que nos distratam dessa forma? Não sei se isso passou pela sua cabeça em algum momento, né? O que que você conseguiu pensar sobre isso? Quero só te ouvir um pouquinho sobre, né? Mas no mais, assim, te parabenizar pelo que você está nos brindando aqui enquanto banca, tá bom? Pessoal, peço desculpa por ter saído, é porque tem aula de karatê aqui em cima e aparentemente esse lugar é muito adequado para ter um tatame de karatê. Então, sabe? E aí, além do mais, você tem que explicar para a pessoa que está dando a aula de karatê que não, você está atrapalhando o trabalho que está ocorrendo embaixo. Então, por isso eu peço desculpas por ter saído, tá? Camille, vou te pedir para dar a resposta para a banca.
Então, boa noite a todos de novo. Quero começar primeiro aqui, eu não consegui agradecer, né? Agradecer pela banca por ter vindo, ter se disponibilizado, né? Mesmo que online. E as minhas amigas que estão aqui, meu companheiro, muito obrigada por estar aqui nesse momento importante. Eu não sei se tem alguém assistindo aqui, eu lá, mas obrigada quem tiver, não consigo ver. E, assim, eu acho que respondendo ali a pergunta não, a questão que a professora Aline trouxe, eu e Sandra, no projeto de intervenção, eu fiz um questionário, tanto para a equipe quanto para a Sandra, eu fiz separado, perguntas diferentes. E aí, quando eu cheguei para a Sandra com aquelas questões, eu li para ela, até respondendo tanto a Aline quanto a questão que você trouxe. E quando eu ia lendo para ela ia pensando e respondendo assim: meu Deus, mas como assim? Eu nunca parei para pensar nisso. E tipo assim, e eu olhando para ela assim: mas como assim, né? Por quê? Porque eu acho que as demandas do dia a dia não deixam a gente parar para pensar. Gente, não, estou falando, né, ainda como não como assistente social ainda, mas vendo pela parte da que eu vivenciei com a Sandra. Então, tipo assim, as demandas que ela tinha, porque não eram poucas, né, Sandra? Não deixava ela parar para pensar sobre, tipo assim, estava no automático, estou aqui, estou atendendo. Tipo, lá no CAPES, por exemplo, ela já falou para mim que ela teve vezes que sentou no meio-fio para conversar com o usuário, para fazer o atendimento. E, tipo, nunca parou para analisar. Então, eu acredito que também na questão do trabalho não tenha tantos trabalhos sobre isso, porque é sobre os profissionais, como a Sandra disse. Quem pararia para pensar nisso seriam os próprios profissionais, mas que com uma demanda é muito difícil parar para pensar. Então, o que acontece? Eu falo para você por que desse tema. Justamente por isso. Quando eu comecei no estágio na Secretaria de Saúde, era um espaço totalmente diferente do CAPS. Né? Como a Sandra falou, tinha uma sala somente para ela, tinha uma mesa para mim. Eu comentei com a Lene, tipo, tem uma mesa para mim, olha que legal. E tinha um armário com os arquivos. E no CAPS era totalmente diferente. Era uma sala para 4, se eu não me engano. 4 profissionais, contando com assistente social. E era uma sala com os arquivos compartilhados com todo mundo. Então, aí chegava, os pacientes tinham que ser atendidos ali na frente de todo mundo, ou ver se alguma sala estava disponível para fazer esse atendimento. E aí, eram 2 espaços diferentes, beleza. Aí, quando terminar, eu acho que no finalzinho do primeiro semestre, a gente começou a pensar sobre o tema. Daí a Sandra me questionou: o que você vai fazer sobre o tema? E aí, logo depois disso, a Sandra teve que sair daquela sala e foi da Secretaria de Saúde e foi para um espaço aberto com outros profissionais, mesmo ela tendo um cantinho ali para ela, com o armário dela, mas era um espaço aberto que também os atendimentos eram feitos aberto. E aí ela falou, de repente, porque eu acho que é temporário, né? Temporário a gente ficar aqui, de repente dá para a gente falar sobre as condições do espaço. Então, esse tema surgiu a partir dela. De repente dá para falar sobre as condições do espaço socioocupacionais, porque daí, como é o seu projeto de intervenção, no final você vai ter concluído, porque a gente vai voltar para o espaço. Era o que a gente pensava. E aí a gente não voltou para esse espaço, pelo menos enquanto eu estava lá, não voltou para esse espaço. Então foi aí que vamos fazer, vamos pesquisar, né, prof? E aí não tinha nada sobre o trabalho. Tinha trabalhos, mas era em espaços específicos, tipo no sócio jurídico, assistente social no sócio jurídico. Não era uma coisa no geral, que era o que eu queria. Tipo, pensar no geral. O assistente social, principalmente nas políticas públicas, né? Que é a parte pior. Então, o meu tema sai daí, né? Dessa parte burocrática que a gente teve. E agora, pensando, depois que a gente não voltou para o nosso espaço, falei, não, vou levar isso à frente, vou pegar para fazer o TCC. E aí,
falei, eu acho que o Robson pode me ajudar, né? Pensei nele como meu orientador e foi perfeito, porque assim, passei para ele, eu falei, professor, eu quero isso aqui. E ele falou assim, então a gente vai por esse caminho. E tipo assim, foi muito tranquilo fazer esse trabalho, porque ele trouxe a experiência dele como profissional e eu trouxe a minha experiência como estagiária vendo o profissional. Então, tipo, encaixou completamente. Então, esse trabalho é parte também do esforço do professor aqui, que me ajudou muito. Acho que em setembro a gente já tinha terminado tudo, né, professor? E ficou só a apresentação. Claro, a Lene também, né, me ajudou muito no processo do projeto ético, no projeto de intervenção, me ajudou a pesquisar muitas coisas. E com a ajuda da, né, assistente social, que trouxe a parte dela dessa importância. E eu acho que hoje mais cedo eu comentei com o professor, essa banca que foi montada aqui foi perfeita. Eu ainda não tinha pensado no nome do professor, aí o Robson falou, o que você acha do professor Antônio? Eu falei, meu Deus, perfeito! Porque assim, quando eu comecei o estágio, quem estava ali naquele primeiro momento foi o professor Antônio, que eu estava naquele embate, não sei se eu vou conseguir fazer estágio, porque a minha carga horária não vai deixar e tal, e um nervosismo. Aí ele, calma, não, vai dar tudo certo. E aí, quando eu cheguei na sala, eu falei, consegui o estágio e consegui que me liberassem. Foi tipo, as minhas amigas e ele pularam de alegria, todo mundo bateu palma. Eu falei, nossa, que bom. E aí, logo, a professora Lene, né, que me ajudou com o projeto de intervenção, e a assistente social, a Sandra, que me impulsionou. E, por fim, não menos importante, tá? Que me ajudou com esse tema a desenvolver esse projeto. Então, não sei se eu respondi corretamente as perguntas, mas é isso. A banca tá contemplada? Podemos ir para a arguição? Tá. Só uma coisa antes, um detalhe é que eu acho que a gente fazia a orientação às 7 da manhã, né? 7 da manhã, no dia da semana, que era o horário que ela tinha antes de ir para o trabalho. Então, eu acho que também essa questão mesmo de respeitar os tempos do nosso orientando é importante, assim, porque senão a Camille não teria conseguido trabalhar, porque o dia todo era em função do trabalho e da universidade para ela. Acho que a Lene está lá. Diga, Lene, pode falar. Não, só para dizer que eu compartilho disso, porque era a pessoa que me fazia levantar cedo no sábado, que era o horário da orientação antes dela ir para o trabalho. Só queria complementar, gente, que esse estágio da Camille, que vocês comemoraram muito, ela conseguiu esse estágio graças ao Gil, companheiro dela. A minha mãe tem um quiosque, né? Tinha um quiosque na beira da praia, o Gil sempre envolvido com o surf. Sandra, pelo amor de Deus, tem que dar estágio para minha companheira, mas qual que é o horário dela, Gil? Então, falei, Gil, eu não vou conseguir, Gil, só se eu ficar no horário do almoço dando estágio para a Camille, mas aí a menina não vai comer. Então, dizer que o Gil está ali, né, participando desde o início. E só a nível de contemplar a banca, a gente não voltou para esse espaço, e muitas vezes acho extremamente importante, né, essa recomendação, essa instigação do Antônio Sandro de ouvir os profissionais de forma autônoma, claro. Mas porque quando a gente questiona, muitas vezes, a gente muda de local, né? Eu estava na política pública de saúde, e quando a gente se posiciona, que é muito disso que a Camille traz também no trabalho dela, nem sempre a gente consegue esse embate, ou a gente muda, né, a área que nós estamos. Atualmente eu fui mudada, né, quando eu me impus que não era uma demanda minha, né, não era atribuição específica, né, do serviço social, fui colocada à disposição. Hoje estou no CRAS, né, no CRAS do Mangue Seco, na política pública de assistência social, mas a gente sempre dá um jeito de enxergar o melhor e a contribuição que a gente tem para aquela política, né? A gente acaba aprendendo também. Só mais uma coisa para finalizar, tanto o Antônio Sandro quanto o Robson sabe o quanto eu sou sempre resistente início de semestre, eu nunca quero pegar estagiário, gente. O Antônio Sandro brigava comigo, o Robson também, ela falou que não ia pegar, agora ela resolveu.
Mas assim, acaba sendo, eu sempre acho que a gente não tem o que contribuir nessa correria do dia a dia, né? Como que eu vou dar atenção? Acaba que na política de assistência social eu estou na coordenação, acaba tendo, acho que, um pouco mais de tempo, mas na saúde eu estava sozinha, né, no período que eu estagiei a Camille, e é sempre uma correria, e eu nunca quero pegar estagiário, eu sou sempre muito resistente, acho que eu sou quase a última que aceita, mas que bom, né, que bom que eles insistem, que bom que vocês vão atrás, que bom que os companheiros insistem, porque é muito gratificante ver o crescimento de vocês. Então, considerando aí as colocações da banca, a gente vai para a Ragção, aí a gente pede tanto para que a conexão com o YouTube seja interrompida, como que os convidados se retirem, e aí, sim, e aí, em seguida a gente pede para vocês voltarem, tá?